A casa comum era o lar da esmagadora maioria da população medieval. Palácios e castelos eram apenas habitados pelos grandes senhores da aristocracia e da igreja. Por isso, neste vídeo, vamos analisar a casa corrente medieval e perceber como é que homens e mulheres comuns viviam em Portugal. Antes de começarmos, não se esqueçam de fazer like e subscrever. Falar da casa corrente medieval é falar de duas realidades, a rural e a urbana. Da casa rural pouco se sabe. A esmagadora maioria seriam casas unicelulares, ou seja, casas extremamente simples de piso e divisão únicos, geralmente em forma de paralelepípedo. Uma variante deste tipo de habitação era a casa mista, que abrigava homens e animais. As técnicas de construção e os materiais eram simples, baratos e locais, normalmente com a predominância da madeira e da terra. A pedra era muito menos utilizada devido ao seu elevado custo. Os tetos eram cobertos de colmo, palha ou madeira, e o acesso ao seu interior fazia-se por uma porta, normalmente a única abertura ao exterior. A casa servia essencialmente como lugar de pernoita e armazenamento, tanto dos poucos bens pessoais e vivos, como das alfaias essenciais à atividade agrícola. Por vezes, junto à casa surgem anexos como estábulos, adegas e celeiros, necessários à agricultura e pecuária. Já nas cidades, a realidade era diferente. No período tardo-medieval, o espaço urbano estava predominantemente dominado pelo lote estreito e comprido. Em Évora, na Rua do Soto, é referida uma casa emprazada pelo Cabide da Sé, descrita como dancho 3 varas de medir e de comprido desde a porta da rua até ao dito enchido de Jorge Lopes, 45 varas. Ou seja, a casa tinha de largura 3 varas e de comprimento 45. Tal como a maioria das casas, a largura era ocupada pela fachada, virada para a rua, e o comprimento encaixado junto das casas vizinhas. Esta prática de dividir o solo urbano em lotes regulares, estreitos e compridos, servia para aproveitar o espaço urbano de forma mais eficiente, pois o espaço dentro das cidades é reduzido, o que fazia aumentar o preço do metro quadrado, principalmente nas zonas centrais. Nas ruas principais, o preço disparava ainda mais, por isso a solução foi tornar as fachadas mais estreitas. Mas nem todo o lote estava ocupado pela casa. Este estava dividido entre a casa e o quintal. No interior dos quarteirões, normalmente no fundo do lote, o espaço era destinado ao quintal, um pedaço do mundo rural no centro urbano, muitas vezes referidos na documentação como chouços, almoinhas, chãos e enchidos. Este espaço era ocupado por pequenas hortas onde se podiam plantar vegetais e algumas árvores de frutos se o espaço permitisse, assim como a criação de animais como galinhas ou mesmo porcos. Nestes espaços podiam também estar localizados, se existissem, latrinas, por vezes referidas na documentação como privadas. As casas em Portugal, no final do período medieval, tinham em média entre 30 a 50 metros quadrados de área. Apesar de pequenos, estes valores estavam dentro das médias europeias e eram motivados pela disponibilidade financeira do proprietário e a sua localização dentro da cidade. Nas zonas centrais o solo é mais caro e dentro das muralhas o espaço é mais escasso, logo o preço é mais elevado. Mas mesmo fora das muralhas, nas zonas de arrabaldes, as áreas continuavam a ser reduzidas. Isto deve-se em parte, tal como a casa rural, à visão que o homem medieval tinha da casa. Um espaço de refúgio, armazenamento e pernoita. Na cidade cristã medieval, a rua é o cenário principal do cotidiano, onde se passa a maior parte do tempo. A casa é por isso reduzida ao essencial. Mas mesmo assim, e devido ao aumento demográfico urbano, o espaço das cidades tinham tendência para escassear. Uma solução para este constrangimento espacial foi o crescimento vertical da casa urbana. Um bom exemplo conservado dos finais do século XV é esta casa na rua Sargento Mora, em Coimbra. Note-se que a casa fica no espaço fora das muralhas. O que chamamos hoje Rés do Chão, a documentação medieval apelida-o de loja ou sótão. Já os andares chamam-se sobrados. Esta casa é por isso uma casa de sótão ou loja e 3 sobrados. No entanto, esta sobreposição de pisos não era distribuída de forma uniforme pelo território. Nas principais vias de Lisboa, os pisos podiam facilmente chegar aos 4 ou 5, o que terá levado, em meados do século XV, Gomes Anos de Urara a referir as grandes alturas das casas que se vão ao céu, na capital. Estes números eram seguidos de perto por cidades como Coimbra e o Porto, onde, em 1391, Domingos Martins e a sua esposa, Inês Aparício, recebem da Câmara autorização para fazer casas de quantos sobrados lhes prover. Já em Évora, em 1508, 72,3% das casas que a Ordem de Cristo aí detinha eram de um só piso. Apesar disso, o mais comum a nível nacional seria um ou dois pisos, com tendência para aumentar as principais ruas das maiores cidades. Uma outra solução à falta de espaço nas cidades foi roubar espaço à rua, através da construção de sobrados em ressalto que avançavam sobre o espaço urbano. Por vezes as casas projetavam sobre a rua apoiando-se em esteios ou arcos, como ainda podemos ver em Tomar ou na Praça do Giralo em Évora. Estas casas normalmente pertenciam a mercadores e a burgueses com maior poder económico e representavam um tipo de casa mais desenvolvido ao nível estrutural. Até ao final do século XV em Portugal foi permitido ocupar até um terço da rua, o que levou a recorrentes abusos, ainda mais evidentes tendo em conta que a maioria das ruas medievais eram por natureza estreitas.
Em 1391, a Câmara do Porto estipulava que numa casa da Rua da Lada, o sobrado primeiro não saia fora, segundo a ordenação da vila. As regras só começam a tornar-se mais rígidas no reinado de Dom Manuel e a construção de balcões, sacadas e passadiços mais regulados. Por isso, em 1515, João Vaz pediu autorização à Câmara de Coimbra para construir o ainda existente passadiço na chamada Casa de Soberripas, justificando-se que a rua não era corrente de bestas nem de gente, senão pouca e lugar escoso por onde nunca vai procissão. Por isso, a sua obra não representava prejuízo algum, cotando que a serventia fique por baixo livre como está. Exteriormente as casas eram simples e geralmente desprovidas de decoração, exceto por vezes a moldura da porta ou janelas. Do norte ao sul do país, a historiografia mais recente demonstrou a utilização de materiais como a madeira, a pedra, a cal, o tijolo, a taipa e o adobe, pondo fim à antiga teoria do norte de pedra e o sul de barro, que claramente não se pode aplicar à casa corrente medieval. O número de portas era reduzido, geralmente uma ou duas, por motivos de segurança, mas também higiene e controle climático. O mesmo sucede com as janelas, sempre abertas nos sobrados e em número reduzido. Devido ao seu elevado custo, o vidro só começou a ser difundido no século XV, mas apenas em edifícios com alguma importância, como palácios e igrejas. Apenas no século XVI, as casas correntes urbanas começaram a utilizar vidraças com mais frequência e mesmo assim a sua difusão foi lenta. Até aí, a norma eram portadas de madeira, por vezes basculantes ou uma simples cortina. O acesso aos pisos superiores era feito através de escadas no interior ou no exterior da casa, como este exemplo desenhado por Duarte de Armas nos primeiros anos do século XVI em Vinhais. Os telhados de colmo, geralmente de uma ou duas águas, foram sendo substituídos ao longo da Idade Média por telha, mais segura face ao elevado risco de incêndio. O interior da casa medieval era bastante variado, desde uma divisão única onde a família desenvolve todas as suas atividades domésticas, até às casas com várias câmaras. Em Braga, na Rua Nova do Souto, existia uma casa de 2 sobrados e o sobrado de baixo tem uma sala pequena e uma câmara, e o sobrado de cima uma câmara e uma cozinha, e embaixo de tudo uma tenda e uma serventia para o sobrado. Em espaço urbano, as cozinhas parecem ter predominância no piso superior para a evacuação dos fumos e para controle dos incêndios. Sendo a madeira um material predominante, o receio de incêndio era grande. Por isso, vemos em 1515 a Câmara do Porto proibir que os tanoeiros da Rua da Orivesaria e Banhos fizessem fogos na via pública, pois as casas eram de tabuado e outro sim, se seguir grande perigo em suas pessoas e fazendas. As chaminés, que já há muito eram utilizadas pelos palácios e casas abastadas, apenas se disseminaram no século XVI. Até aí o fumo era extraído arredando uma telha ou simplesmente através das fissuras do telhado, contribuindo para um interior pouco ventilado. A loja ou sótão estavam geralmente destinadas ao local de trabalho, desde o sapateiro até ao carpinteiro. Já os sobrados eram destinados à habitação. No entanto, o espaço doméstico na Idade Média é fluido e os espaços multifunções. Além disso, o conceito medieval de privacidade está muito longe do nosso. O mobiliário era escasso. A principal peça de mobiliário presente em todas as casas era a arca. Além de servir para armazenagem, a arca podia ser utilizada como banco, mesa ou, se necessário, cama. Mesas de cavalete, bancos corridos e leitos também estavam presentes, dependendo naturalmente da disponibilidade financeira do seu proprietário. Ao longo da época moderna, a casa corrente foi sofrendo alterações, mas isso já é tema para outro vídeo.